Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 21 de setembro de 2024, um sábado. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra preciosa, a palavra do Senhor, né? Hoje nós estamos em uma maratona em Lucas. E hoje a gente vai estar meditando em Lucas 15, tá bom? Mas antes, vamos estar orando para agradecer e glorificar o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se confia da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, curando, libertando, sarando, salvando, entrando com socorro, com providência. É que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, Lucas 15 vai dizer da parábola da ovelha perdida, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com ele. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente no ombro e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Olha só, vamos lá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, esta é a tua santa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que sempre para falar aos nossos corações. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O capítulo 15 de Lucas é um capítulo onde a gente vai falar somente de parábolas. São 4 parábolas, se eu não me engano, que tem aqui no capítulo 15, né? E essas 4 parábolas vai estar falando de coisas perdidas, tá? Vai estar falando a primeira da ovelha perdida, a segunda da moeda perdida e a terceira do filho perdido, que é o filho pródigo, tá bom? Vai falar de perca, ou seja, essas percas estão relacionadas a perder na terra para ganhar no céu. Detalhe, quando Jesus ele fala em parábolas para quê? Para ele poder dizer claramente o que ele quer, ok? Para os fariseus, para os publicanos, para os mestres da lei, sem que eles possam estar tomando isso como argumento para confrontá-lo, para dizer que ele falou, para persegui-lo, tá bom? Então é uma maneira de Jesus se defender contra os mestres da lei, os fariseus e os publicanos e demais. Vamos lá? Então diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-la. A gente sabe que os publicanos se relaciona às pessoas que cuidavam de impostos, tá bom? Era pessoas que... lembra de Zaqueu, cobradores de impostos? Eram as pessoas que lidavam com o dinheiro. A maioria deles, provavelmente, eram pessoas que corrompiam, eram corrompidas, entendeu? Porque eles tinham que tirar ali do que eles tinham que dar para o rei, né? Eles ainda tiravam a parte deles. Para o governo, ele ainda tirava a parte deles. Então, vamos supor, se fosse uma dracma, acho que ele cobrava 1,2 dracmas, sei lá, não sei dizer, eu não vou conjecturar aqui uma coisa que eu não... Nesse momento eu não tô conseguindo especificar. Mas era assim, ele cobrava mais imposto do que deveria ser cobrado, tá? Mas os fariseus e os mestres da lei criticava: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, assim, os mestres da lei, os fariseus estavam o quê? Criticando Jesus, porque Jesus estava o quê? Com os publicanos e os pecadores, porque publicano eram pessoas que, acabei de falar, que cobravam impostos, tá? E os pecadores, né? Mas Jesus disse que ele não veio para os sãos, tá? Ele veio para os pecadores. Então, os fariseus e os mestres da lei se achavam super santos. Eles não têm problema. Eles não são doentes, tá? Eles são pessoas que não precisam de Jesus, porque eles já são santos, porque eles guardam ali a lei mosaica, eles têm a tradição deles. Então, assim, eles acham que eles são mais santos porque é o povo escolhido de Deus, tá? Então, Jesus, ele vem e diz assim no texto: então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas... Olha só, Jesus quebra a perna dele.
qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vão atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Né? Então, Jesus, ele veio e dá um checkmate neles, tá? Como assim? Peraí, vocês têm 100 ovelhas, uma vai embora, você não vai buscar? E aí, e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, Jesus diz assim, você vai encontrar a ovelha perdida e você vai colocar no ombro, porque você vai se alegrar, porque você encontrou a sua ovelha perdida, né? Essa parábola, então, Jesus, ele fala do amor, tá? Exclusivo de Deus para com os fariseus, porque e eles não aceitam, tá? Eles contrapõem o amor de Deus. Deus está falando do amor deles, do exclusivismo. Então, eles são exclusivos, mas eles não entendem, eles não aceitam, eles não querem, eles rejeitam, tá? A rejeição deles para com Cristo era um grande. Aí Jesus, ele vem e diz assim, vai para casa e ao chegar reúne seus amigos e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Então, Jesus, ele todo alegre, vai estar contando esta parábola, né? Então, assim, você não vai se alegrar? Você não vai chamar seus vizinhos para se alegrar com a ovelha perdida? Oi, né? Então, a mesma coisa o céu se alegra, tá? Ele se regozija quando um pecador se arrepende, tá? É uma maneira de mostrar, né, um contraste entre os fariseus e aquilo que Jesus faz. Jesus está falando com os pecadores, Jesus está falando com os publicanos. E quando ele se arrepende, há festa no céu. Mesmo os fariseus não aceitando que eles merecem, tá? Que eles precisam também de Jesus. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar que Jesus é o Messias, ok? Então, para eles é meio difícil. Eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no 7, ó. Eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo que não precisa arrepender-se. Então, assim, vocês não precisam se arrepender, vocês já se acham santo, tá bom? Então, se vocês se acham santo, vocês não se arrependem. E se vocês não se arrependem, não tem salvação. Então, esse fariseu que não se arrepende é um contraste com o publicano, com o pecador, com a prostituta, com o ladrão que se arrepende. A gente falou sobre isso ontem, né? Sobre um homossexual que se arrepende, sobre um lésbico que se arrepende, um ladrão que se arrepende, um bandido que se arrepende, um traficante que se arrepende, tá bom? Tem gente que tá dentro da casa do Senhor e não consegue se arrepender. É o caso desse povo, dos fariseus, dos mestres da lei. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus e não se arrepende? Tá lá, eles eram o povo escolhido de Deus e não se arrependia, ok? Então, igreja, se você tá na casa de Deus e você não consegue reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa de Jesus, que você precisa se arrepender, igreja, a gente vê no dia de hoje, você já viu aquela pessoa que fala assim, mas eu nasci dentro da igreja, mas o meu pai é pastora, minha mãe é pastora, eu tô na igreja, mas não é uma pessoa que não tem misericórdia, é uma pessoa má, uma pessoa mesquinha, arrogante. Igreja, a gente encontra muito esse tipo de gente dentro da igreja, achando que porque tá dentro da igreja está salva. Não, ela está dentro de 4 paredes, mas a salvação que começa de dentro para fora, tá? Que é o arrependimento de dentro, para reconhecer que nós somos pecadores, tá? Que o céu é para todos aqueles que verdadeiramente se arrependem, necessitam e conseguem entender que é pecador e que precisa de Cristo, que não vai puxar o tapete do seu irmão, que não vai mentir, que não vai roubar, que não vai enganar. Esse sim é a nova criatura em Cristo. Agora, aqueles que não conseguem enxergar, como os mestres da lei e os fariseus, não conseguiam enxergar. Eles conseguiam enxergar que Jesus conversava com publicano e pecadores, mas conseguiam enxergar que eles eram pecadores, tá? Ao contraste, uma ambiguidade terrível, né? Então, Jesus diz assim, haverá mais alegria no céu, tá? No céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, tá? Eles não precisam de arrependimento. Então, eles não conseguem ver. E a gente vê que isso não é só naquela época não, tá? Isso acontece nos dias de hoje com frequência, tá bom? E diz assim, a parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher? Olha só, detalhe. No 8, ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? Qual delas, né?
E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Olha que coisa linda, alegrem-se. Sempre falando de salvação. Eu lhe digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sempre vai estar falando do quê? De arrependimento, de pecador. Reconhecer que a gente precisa do Senhor. Essa dracma é uma moeda. Uma moeda representava o quê? Um dia de trabalho de um soldado romano. A gente já falou aqui sobre isso, tá bom? É um dia de um trabalhador, tá? Uma dracma. E a gente vê que Jesus, ele vem nessa parábola sempre falando assim, ó, por um pecador que se arrepende, ou seja, a alegria da salvação. Então, arrependimento, salvação. Para salvação tem que ter arrependimento, tá bom? Então, no céu sempre vai ter alegria. Por quê? Porque essa dracma, ela era uma moeda grega, né? A gente já era uma moeda grega. E o que acontece? E ela equivale aproximadamente a um denário romano. Em média, é um salário de um serviço, a gente acabou de falar, né? De um soldado romano, tá bom? E quando ele trabalhou o dia inteiro, ganhou uma dracma. Então, as casas do Oriente, elas tinham janela e o chão era bem de barro, era meio difícil, sabe? Era um chão assim, bem complicado de trabalhar, dificultando a procura de uma única moeda. Então, quando essa moeda cai no chão, ela, por ser aquela terra de barro, aquela terra difícil, fica difícil encontrar a moeda. Mas essa mulher procura, ela vai, ela limpa até encontrar, tá? E quando ela encontra, ela se alegra. Então, a mesma coisa o reino do céu, sabe? Quando a palavra do Senhor, Amanda Suda, comanda, aí ela cai em terra boa, tá? E a salvação, né? Aquele coração é úmido, ele recebe, ele é sedenta da palavra do Senhor, ele consegue entender, ele recebe e a salvação vem até ele, tá? Isso é muito importante, tá bom? A gente sempre trabalhar com a salvação. Mas muita gente, muitas vezes, não consegue entender que as coisas do Senhor é de graça. Recebeste de graça dessa. Porque Jesus já morreu na cruz, já pagou o preço. Apesar que nessa época Jesus ainda estava com ele, mas Jesus já estava ensinando para eles o futuro, tá? Ensinando ali o reino messiânico para eles, ok? Agora vamos para a parábola do filho perdido. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre ele. Esse pai tinha 2 filhos. O filho mais novo chega para o seu pai e pede a parte da herança, né? Ele morava na casa do pai, ele estava na casa do pai, ele estava na presença do pai, ele tinha tudo que o pai tinha para ele de bom, mas ele simplesmente chega para o pai dele e fala assim: pai, eu quero a parte da minha herança. E o pai não havia morrido ainda, tá? E aí, o pai faz o quê? Dá uma porção, porque naquela época, a herança, o filho mais velho tinha uma parte maior na herança, tinha uma porção dobrada, tá? Vamos dizer assim, tá? Era uma lei de Deuteronômio. Então, o filho mais velho tinha algo a mais, tá? Mas aqui diz que o filho mais novo pede herança. E aí diz assim, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ele sai da presença do pai, achando que ele vai viver a vida dele. Quantas pessoas, eu não quero mais ir para a igreja, eu quero viver a minha vida, viver a vida. Gente, viver a vida é perder a vida. Você pode viver aqui neste mundo uma vida promíscua, uma vida de prostituição, de drogas, né? Porque tá na casa do pai é chato, eu não conheço o mundo, eu quero curtir, eu quero ir pra balada, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero namorar, eu quero prostituir, eu quero fornicar, eu quero fazer tudo. Ok? E aí você sai. E você vai ter esta vida que você quer. Ok? Você leva a herança. Mas chega uma hora que dinheiro acaba. Dinheiro acaba, igreja. Uma coisa que não acaba é a vida eterna. Porque quando você morre, o que você escolher? Após a sua morte, se você escolher a vida do justo, e se você escolher a vida do ímpio, filha, é uma eternidade, ok? Mas ali ele queria viver a vida dele. Isso me chama muita atenção, que ao viver a vida dele, ele não estava entendendo que ele estava perdendo a sua vida. Ele achou que lá, sair da presença de Deus, sair da presença do Pai, era viver. E pelo contrário,
Ele não entendia que ele estava morrendo. E o que que acontece? E aí diz assim, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Ele gastou tudo que ele tinha, simplesmente veio a fome e ele passou a ter necessidade. Porque a gente vê que fica nítido aqui que ele queria o quê? Que ele tinha a intenção de pegar a sua posse, né? Tudo que ele tinha, deixar para trás ali, não queria mais voltar, com certeza ele não tinha intenção de voltar, tá? Para a casa do pai. E ali ele queria gastar tudo da maneira que ele quisesse, que ele bem entendesse, sem ter o pai, sem ter ninguém para estar ordenando. Igreja, isso é o espírito do engano, tá? Muitas vezes você achar que você não precisa. Eu não quero obedecer a Deus, eu quero viver a minha vida. Servir Deus é chato, servir Deus é isso, Deus não deixa fazer. Cai no mundo para você ver se uma hora, quando a cordinha puxar, você vai começar a sentir a dor de parto, tá bom? Irresponsavelmente, tá? Ele queria viver ali loucamente. Mas ele deve ter exagerado muito. E aí diz aqui que acontece o quê? Por isso foi, aí diz no 15, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. O que que acontece? Quando chegou essa fome tremenda, ele vai procurar, ele já não tinha mais dinheiro, aqui no 14, depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E aí, por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Então, ele não tinha mais dinheiro, não tinha com que se alimentar, já havia gastado tudo da maneira promíscua que queria, provavelmente. E aí, ele vai procurar emprego e ele chega num local onde o homem fala assim, ó, vai lá cuidar dos meus porcos, é o único serviço que eu tenho para você. E para um judeu, era uma vergonha cuidar de porcos, porque segundo o Levítico, o porco era tido como um animal imundo. E para o judeu tocar no porco era algo terrível. E ele foi cuidar de porcos. Chega em determinado momento que ele diz no 16 assim, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Igreja, ele estava tão desesperado, estava num estado deplorável que ele tinha vontade de comer a comida do porco. Queria comer com os porcos, tá? Os porcos tinham mais comida do que ele, porque lá no interior, que já morou no interior, sabe que os porcos antigamente eram alimentados com lavagem, tudo que sobrava da casa, resto de comida, tudo era botado numa vasilha misturada e jogava para os porcos. E era assim que eles eram se alimentar. E ele desejava comer daquelas bolotas, aquele resto dos porcos. Então você pensa a situação deplorável que esse homem, que esse jovem se encontrava, tá? Para ele desejar comer dos porcos. Então, assim, ele tava, além de estar passando uma vergonha terrível, né? Porque cuidar de porcos, ele ainda, por ser um serviço deplorável, que era mais para os gentios, ele ainda desejava comer a comida dos porcos. Igreja, que coisa triste, tá? E aí diz aqui que, vamos continuar. Comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ó, ele desejava encher o estômago com as vagens fora dos porcos e comia, mas ninguém dava nada para ele. Detalhe, tá? Então o mundo não tem nada para você. O mundo não tem nada para mim, para você. É o espírito do engano, tá? O mundo não tem nada para oferecer, a não ser vergonha, derrota, humilhação, porcaria, droga, tudo que não presta, prostituição, mentira, engano. Este é o que o mundo tem para aqueles que saem da presença do Senhor, tá? Uma vergonha que não dá nem para explicar, tá? Aí diz no 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Ele entendeu que na casa do pai dele tinha bonança, na casa do pai dele tinha fartura, tá? Só que detalhe, ele caiu em si, ele entendeu que ele fez besteira, ok? E diz no 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Então ele entende que ele tem que voltar para a casa do pai, ele se arrepende. E ele entende que ele tem que voltar para a casa do pai e dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti.
Me perdoa, pai, eu pequei. E detalhe, ele diz assim, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Eu desperdicei a herança que era do meu pai. Eu peguei a minha herança com meu pai em vida e gastei. Ele entendeu que aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que o pai dele tinha para ele desperdiçou em vida, ele não aproveitou. Ele tinha tempo com o pai dele, ele não aproveitou o tempo, Ramanda Suda, como é que ele tinha com o pai dele. E aquele momento diz que ele cai em si, tá bom? E quando ele cai em si, ele vai até o pai e ele diz assim, pai, né? Porque até os empregados do pai dele, os jornaleiros, aquele empregado, tinham que comer, tinham fartura. E onde ele estava não tinha, tinha vergonha, humilhação. E aí diz assim, ele diz assim no 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Que coisa linda, igreja. Pai, eu não tenho... Posso. Não me chama de filho. Eu sou teu empregado, porque se eu estraguei a tua herança, então eu não sou tua filha. E aí diz assim, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o filho e abraçou. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é Jesus, tá? Esse é Deus, ele sempre tem compaixão de mim e de você. Igreja, mesmo sabendo que a gente está errado, ele sempre tem compaixão. Oh, xarabalassure me decomanai. Ele sempre vai ter compaixão de mim e de você. É, meu amor, mamãe beija. E aí, diz assim que sempre vai ter compaixão. Meu Deus, que coisa linda, né? E aí, diz aqui assim, E no 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Pai, eu reconheço que eu errei. Pai, eu reconheço, pai, que eu peguei a minha herança com o Senhor em vida, me perdoa. Eu não sou digna de ser chamado teu filho, mas não, pai. Eu saí, eu gastei, eu me prostituí, eu roubei, eu enganei, eu menti, eu fiz tudo que não te agradava e ainda fui trabalhar com os porcos, pai. Ah, Senhor, meu pai, eu não posso mais ser chamado teu filho porque eu era filho do rei. Agora eu tô lá com os porcos. A degradação moral foi grande, igreja, tá? A degradação moral foi grande. Ele foi caindo. Então ele não tinha mais moral. Foi totalmente ali. Ele perdeu aquilo que ele tinha aprendido com o seu pai, tá? Ele tava sem... ele perdeu todos os princípios morais. E aí diz assim no 22, mas o pai disse ao seu servo, depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloque o anel em seu dedo e calçado em seu pai, traga o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-se, pois este filho estava morto e voltou a vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Então, quando o pai dele vê ele, esquece tudo que ele fez. Esquece que ele pediu herança, esquece que ele foi embora, esquece que ele largou ele, esquece que ele teve uma vida, viveu a vida que ele quis. O pai esquece, ok? E o pai recebe, põe a melhor roupa, o melhor anel, o calçado, faz uma festa. Você tá entendendo? Então, assim, quando põe uma veste, tira ali a veste de vergonha. Filho, você estava envergonhado, você estava cuidando de porcos. Tira essa veste suja, toma uma veste limpa, arada, suribidecomanai. Toma umas vestes brancas de novo, filho. Volta pra casa do teu pai limpo. Olha, eu te dou esse anel que significa autoridade. Eu estou te dando autoridade. Arabalassure me decomanai. Eu estou calçando a sandália dos seus pais. Você não é mais escravo do mundo, não, meu filho. Você não é mais escravo do pecado, não. Você volta pra casa do seu pai. Eu cuido de você. E a gente vai fazer uma festa agora. A gente vê a novidade de vida chegando na vida desse jovem, deste homem, ok? Então, quando esse filho vem, é restituído tudo, igreja, tá? É restituído tudo e é dado uma festa. Esse é o pecador, né? O Senhor recebe, quando a gente reconhece que a gente é pecador, tem que reconhecer, tá? Porque a gente não é santo, não, igreja. Tem que reconhecer que nós somos pecadores, que a gente necessita de Deus constantemente. E diz no 25, enquanto isso, quem aparece? Olha só, no 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.
E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. E aí o filho mais velho chega, aquele que ficou na casa do pai, aquele que não pediu herança, aquele que tinha direito ao dobro da herança, tá? Que tava lá com o pai, que tinha direito a tudo. Então, quando ele chega perto, ele fala assim: oxe, que festa é essa? Que barulho é esse? Chama o Sai e fala: o que tá acontecendo? Ah, é que seu irmão mais novo voltou, seu pai, né, tá fazendo uma festa porque ele voltou. Em vez dele se alegrar, não, ele fica com raiva. Quantas pessoas dentro da casa de Deus não conseguem se alegrar com o irmão que caiu na prostituição, que caiu nas drogas e volta? Ele acha que aquele irmão não é digno, tá? Igreja, tem que ter um arrependimento. Tem gente que é lobo em pele de cordeiro, tá? Mas tem gente que se arrepende de verdade, tá? Então, quando a pessoa se arrepende, ela entende que ela é pecadora. Muitos acham, não, eu já quero chegar, eu não tô nem aí, aí eu pequei, eu caí, já quer pegar, botar a mão nos instrumentos, já quer pregar, sabe, com a vida toda suja, todo sujo, igual um porco, e não tem reverência às coisas de Deus. Aí eu sou filho do pastor, vou voltar cantando, sabe? Porque, igreja, o que Deus tem pra mim e pra você, os seus dons, você não perde, tá? Eu posso louvar e as pessoas têm unção, mas e a minha vida com Deus? Eu posso pregar aqui e você sentir a presença do Senhor. E a minha vida com Deus, como é que está? Tem que ter tem que ter essa identidade de filho, tá? Filho legítimo. Não de Ismael, tá bom? Filho de um adultério, filhos de fora do casamento, um bastardo, tá bom? A gente tem que voltar como filho. Esperar que o pai reconheça o nosso tempo de voltar para o nosso lugar. Não a gente voltar e colocar as mãos e achar que a gente está certo. Não. Tá? Tem que reconhecer que a gente é pecador. E tem um tempo, ok? Um tempo de Deus. E aí o que acontece, né? E aí o filho mais velho, ele não tem amor, tá? Então, ele não consegue sentir esse amor que o pai tinha pelo irmão, tá? Um amor perdoador, que simboliza a misericórdia de Deus. Ele não conseguia ter esse amor perdoador, tá? Ele não conseguia, o filho mais velho, ele não aceitava, tá? Ele tinha um ressentimento, e esse ressentimento aí era nítido. A gente lembra de quem? Dos fariseus, dos mestres da lei, tá? Que se opunham a Jesus, tá bom? Ele não tinha, ele tinha um ressentimento, ele não aceitava, tá bom? Ele não tinha amor. Não tinha amor. E a gente vê, né? E que diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos, ainda com raiva, tenho trabalhado como um escravo. Mas peraí, ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. E como estava? Cheio de rancor. Como que tá dentro do teu coração? Você tá fazendo as coisas do Senhor por amor ou por obrigação? Você é esse filho, esse irmão mais velho? Você é o irmão mais velho que fazia as coisas por obrigação e não por amor? As coisas do Senhor é feita com amor, não é por obrigação, tá? Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Igreja, ele estava se sentindo, ele estava na casa do pai, mas ele se sentia um escravo, tá? Ele não tinha liberdade, porque ele se achava que ele não tinha liberdade na casa do pai. O filho mais novo saiu e viveu a vida, mas se arrependeu. E ele estava dentro da casa do pai dele e não era arrependido, tá bom? E o que acontece? Mas quando vai dizer que não tem tempo. Mas quando volta para casa o teu filho, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Então assim, eu tive todo o tempo aqui com o Senhor. O seu filho que saiu, esbanjou com as prostitutas, voltou, você vai fazer festa para ele? Né? Meu Deus! Você vê, igreja? Sem misericórdia. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Ei, você tá na casa do pai, você tem direito a tudo, tá? É tudo. Então, não fique com raiva se alguém saiu e voltou. Se alegra junto com o pai, porque o pai sempre está de baixo aberto para receber o filho. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão. E alegra-nos
porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ele não conseguia se alegrar com a volta do seu irmão, tá? Então, assim, ele se achava um escravo e não um filho. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus? Ai, não vou sair daqui, mas tá amargo, tá com raiva, tem ódio do irmão, é arrogante, é invejoso, é mentiroso, mas tá lá, com religiosidade. Religiosidade. O religioso é terrível. Deus, ele não quer o religioso, Deus, ele quer que a gente venha ser livre, que a gente venha ter amor, que a gente venha ter compaixão pelo próximo. Porque a salvação é para todos. Pecadores, todos que reconhecem que é pecador, tem salvação, tá bom? Só não tem arrependimento e salvação para aqueles que já se acham santos demais. Que Deus abençoe e tenha um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Um final de semana abençoado para você.